Bem-vindos, galera! E aí, curtiram a primeira aula? Espero que sim. Essa segunda aula a gente vai avançar um pouquinho mais. Vamos falar um pouco mais sobre HTML, vamos colocar um pouco mais a mão na prática, começar a continuar o projeto que vocês começaram na primeira aula, agora adicionando outras tags, outras funcionalidades e dando um tapinha no visual também. Por quê? Porque nessa aula a gente vai começar a falar sobre CSS. Então é muito importante que você, mais uma vez, preste bastante atenção, porque é outra linguagem de programação. Ela ainda é uma linguagem super simples, é uma das linguagens basilares do navegador. Lembra, o navegador ele vai processar basicamente três linguagens, HTML, CSS e JavaScript. Então vai ser uma dessas linguagens que a gente vai falar e vai valer muito a pena, porque com essa linguagem, somando o que você aprendeu na primeira aula com o que você vai aprender hoje na segunda aula, você vai conseguir finalmente começar a enxergar as coisas se encaixando, começar a dar um tapinha mais visual, deixar o look um pouco mais bonito do seu projeto, seja ele qual for. Se você ainda não começou o seu projeto, para tudo, não assiste essa aula ainda, vai lá e começa o seu projeto, segue o passo a passo da aula número 1, porque vai ser importante, a gente vai trabalhar em cima desse seu projeto nas próximas aulas, vai ser sempre aprimorando ele, colocando novas coisas nele, e vai ser muito legal que você vai conseguir no final ter algum projeto que você fez, alguma coisa que você tem interesse, algo que você vai poder compartilhar, que vai poder ser parte do seu portfólio, que você vai poder apresentar em entrevistas. Então é muito interessante você fazer junto comigo agora esse projeto para vocês. Lembra, a lição de casa era criar um projeto sobre um site para alguma coisa que você curta, seja gibi, desenho, anime, filme, carro, maquiagem, você escolhe. Seja o que for, começar um projeto utilizando as primeiras tags que a gente aprendeu, você facilmente vai conseguir começar a criar alguma coisa, não tem muito problema. As nossas tags iniciais já deviam te ajudar nesse ponto. Bom, vamos fazer uma revisãozinha rápida antes de a gente começar a cair de cabeça no próximo tema? A gente falou na aula passada de basicamente três coisas. A gente falou sobre os tipos de programadores, então a gente falou que tem 4 tipos de programadores: o desenvolvedor de games, o programador de games, o programador desktop, o programador mobile e o programador web. E a gente falou que a gente ia falar especificamente nesse curso sobre o programador web. E a gente deu uns motivos por quê. A gente também falou sobre a internet, ou seja, como que a internet funciona, como que é estar conectado na internet, o que é um servidor, o que é um computador, como que é a troca de informação, como que funciona o navegador, aonde o navegador entra nessa história. Então a gente também falou sobre isso na aula passada. E a gente começou a falar sobre HTML, que é uma linguagem de markup. É uma linguagem onde você só exibe o conteúdo. Você fala o que você quer que esteja onde. Então, colocar um título, colocar um subtítulo, colocar uma imagem, colocar um parágrafo. Então, a gente começou a falar dessa, que é a sua primeira linguagem. HTML, para quem não sabe, significa Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de texto de hipertexto e markup. É basicamente uma linguagem onde você coloca onde vai estar o quê, que é o que a gente começou a ver na última aula. E na aula de hoje, a ideia é mergulhar de vez no HTML, tá? Então a gente vai falar de mais tags. Na aula passada a gente falou das tags de títulos, subtítulos, de parágrafos e de imagens. A gente vai falar de novas tags. E a gente vai aprofundar um pouco mais em atributos. Lembra que a gente falou que uma tag pode ter atributos? Como, por exemplo, a tag imagem tem o atributo src para você colocar qual que é a origem da imagem. Então a gente vai falar de mais atributos nessa aula, então isso vai valer a pena. Bom, a gente já falou que existem 2 tipos de tag, tá? As tags que precisam ser abertas e fechadas, então vamos lá, vamos relembrar como que funciona. As tags que precisam ser abertas e fechadas, elas têm o sinal de menor, o nome da tag, então no caso eu vou colocar aqui H1, eu escrevo qual que vai ser o título, então vou colocar 3 pontinhos, e eu fecho a tag com o sinal de menor barra H1 maior. Ou seja, tem as tags que precisam ser abertas e as tags que precisam ser abertas e fechadas, e tem as tags que não têm fechamento, elas não precisam ser fechadas. Elas já abrem e fecham em si mesmas, sozinhos.
como, por exemplo, a tag IMG, sinal de menor, IMG, escreve os atributos, como, por exemplo, o atributo SRC, 3 pontinhos, e você, sinal de maior. Você não precisa colocar o sinal de menor barra IMG. Ou seja, essa é uma tag que ela só abre. Você não precisa se preocupar em fechar essa tag. Beleza? Vocês lembram disso? Bom, nós também falamos de como os tags podem ter atributos. Então, por exemplo, os atributos eles sempre vão seguir essa mesma forma. Sempre vai ter, você vai ter o nome da tag, você vai ter um espaço, o nome do atributo, então nesse caso, o nome do atributo, quer ver? Deixa eu fazer melhor que vocês vão conseguir entender. Então vamos fazer aqui, ó. Tag IMG, aí tem um espaço, o nome do atributo, nesse caso SRC, e aí igual, e entre aspas, o valor desse atributo. E você fecha aspas e pode fechar a tag. Ou seja, nesse caso, o SRC, ele espera que o valor dele seja o endereço da imagem. Mas tem outros atributos que a gente vai falar, e alguns que a gente até já falou na outra aula, que pode ter outro tipo de informação aí. O importante é você gravar que vai ter sempre isso. Vai ser o espaço, vai ser o nome do atributo, o igual e o valor entre parênteses. Isso é importante você sempre lembrar. Vai seguir esse padrão em qualquer tipo de atributo. Por exemplo, outro atributo que a gente viu na aula passada é o atributo de width e height, que é largura e altura. Eles também seguem o mesmo padrão. Você vai colocar aqui a sua tag imagem, você vai ter um espaço, você vai ter o nome do atributo, então width, igual, e entre aspas, o tamanho. Então aqui eu vou colocar 100 pixels. Então, ó, mais uma vez, o mesmo padrão que a gente viu no atributo SRC. O espaço, o nome do atributo com o igual e o valor entre parênteses. Esse é um padrão que você vai ver em todas as tags. Em todas as tags que a gente for falar daqui para frente, de diferentes, pode ser na imagem, pode ser na H1, pode ser no parágrafo, eles sempre vão seguir esse mesmo padrão. É importante vocês estarem conscientes disso. Então, sempre seguir esse mesmo padrão. Pô, mas e se eu tiver 2 atributos na mesma tag? Porque, por exemplo, aqui tem só SRC, aqui tem só o width. Essa segunda não vai exibir nada, porque ela não tem o SRC. Como que você faria? A mesma coisa. Aqui no final, você dá espaço, SRC igual, e entre aspas, o nome desse atributo. A gente viu isso na aula passada, então eu não vou gastar muito tempo falando. Mas caso você tenha alguma dúvida, reassiste a aula passada, principalmente o final, onde a gente coloca a mão na massa, que lá você vai ver a gente fazendo para valer, colocando SRC, colocando width, então vai valer a pena, beleza? Bom, aí vem a pergunta, João, eu vou precisar decorar todos os atributos possíveis, porque esses são os atributos, por exemplo, da IMG, SRC e width, mas vão ter outros atributos em outras tags. Vou precisar decorar todos? Não. Eu já falei isso e eu vou refrisar. Você não decora código. Código não é feito para ser decorado, é feito para ser praticado. Você pratica, pratica e pratica, e isso vai internalizando automaticamente dentro de você. Daqui a pouco você vai saber quais atributos são. E os que você não souber, porque eu também não gravo todos, você procura no Google. Tem que saber procurar. Um bom programador precisa saber procurar no Google. Precisa saber o que procurar. Você pode não saber o significado, mas você pode ir lá digitar atributo da tag X. Ele vai retornar para você os atributos. E aí você vai saber o que cada atributo faz e vai poder começar a usar eles. Então, não precisa decorar. Tem certos atributos que uma tag vai ter e outra não. Por exemplo, o SRC ele é um atributo específico da tag IMG. O H1 não vai ter esse atributo SRC. Não são muitos atributos, tá? Não precisa ficar preocupado, você vai se acostumar rapidinho, você vai ver. Porque os atributos mais importantes, eles são comuns a todas as tags. Ou seja, todas as tags vão ter esses mesmos atributos. E eles são os mais importantes que você precisa saber. E eu queria falar sobre 2 atributos bem importantes. Mas para eu explicar esses 2 atributos principais, bem importantes,
eu preciso primeiro explicar como que o seu navegador entende o HTML. Lembra, a gente já explicou o que é navegador. Navegador é o seu Chrome, Firefox, Internet Explorer, que você abre e você usa ele para navegar na internet. Toda vez que você digita um site, ou quando você arrasta o seu arquivo HTML para dentro dele, ele vai ler esse HTML e vai exibir um resultado para você, que é o seu site, que é o seu sistema web. Mas como que ele interpreta esse HTML? Isso foi algo que a gente não falou ainda. Então vamos lá, vamos parar para relembrar um pouco de qual que é a estrutura padrão do HTML. Lembra, a gente começa com uma tag HTML, aí aqui dentro a gente tem uma tag head, que é cabeçalho. Dentro dessa tag head a gente tem uma tag title. Opa, escrevi errado. Aqui dentro tem o título que fica lá em cima na aba. Eu fecho a tag title. Aí eu fecho a tag head, por enquanto eu não coloco mais nada nela. E eu abro a tag body. E aqui dentro da tag body eu coloco um título, por exemplo. Vou colocar um H1. Coloco o título aqui e fecho o meu H1. Fecho o meu body e fecho o meu HTML. Ok, fizemos um HTML no papel. É exatamente a mesma coisa que a gente fez no nosso Visual Studio Code. A única diferença é que eu quero explicar para você como o navegador interpreta esse HTML. Primeira coisa, lembra que a gente comentou de uma coisa bem importante chamada indentação? Então, que a gente coloca esse espacinho aqui, ó. Então, aqui nesse caso tem um espaço, aqui tem um espaço maior, esse aqui tem o mesmo espaço na frente, esse aqui o mesmo. Quer ver? Eu vou até fazer em outra cor, porque vai facilitar vocês entenderem. Esse aqui vermelho, esse aqui verde. Então, o que eu quero dizer com esse aqui? Aqui vermelho. O que eu quero dizer com essas cores? Que essas coisas estão em níveis diferentes. Então repara, dentro de HTML você entra um pouquinho, tem o head. Dentro do head você entra mais um pouquinho, tem o title. Aí você volta um pouquinho para fechar o head. Então lembra que a gente comentou que a gente usa tabs ou dois espaços para indentar o código, para ficar mais fácil de ler, mais fácil de dar manutenção, de fazer mudança nesse código depois? Pois é, mas ele também retrata como o navegador entende o seu código. Poxa, como assim? Porque o navegador ele vai criar basicamente uma árvore. É uma árvore da onde cada tag vai ser um galho. Então, ele vai entender que tem um galho principal, que é a body, dentro do body vai sair um head, dentro do head vai sair um title, aí termina o head, aí sai um body, dentro do body sai um H1, e é assim que ele cria. Isso é o que a gente chama na área como DOM, D-O-M, como DOM, que significa Document Object Model. Basicamente, a galera se refere à árvore do DOM. Significa como o navegador interpreta que uma tag está dentro da outra. Então, o navegador tem consciência, através do DOM, que é o seu HTML. O seu HTML, uma vez processado pelo navegador, ele vira o que a gente chama de DOM. E o navegador consegue, através desse DOM, entender que tag está dentro de qual outra tag. Isso facilita muito em algumas coisas, tá? Então ele entende que basicamente todo elemento tem um endereço. Como assim um endereço? Eu vou explicar. Que, se vamos dizer, se você quer chamar, que você quer fazer alguma coisa com essa tag title aqui. Qual que é o endereço dela? Bom, o endereço dessa tag vai ser HTML head title. Por que o endereço dela vai ser essa? Porque ela está dentro da HTML, ela está dentro da head e ela é a tag title. Ou seja, o endereço dela mais específico é a HTML head title.
É óbvio que você poderia falar só assim, me dá a tag title que eu quero fazer alguma coisa com ela. Ele ia te dar só a tag title. Aí você fala assim, me dá só a tag H1 que eu quero fazer alguma coisa com ela. Ele ia te retornar só a tag H1. Mas o que aconteceria se você tivesse dois H1s? Você teria que passar o endereço específico dessa tag. Por que eu estou falando disso? Porque vocês vão entender que com o CSS, que a gente vai falar daqui a pouco, você vai poder customizar as tags. Customizar como elas se parecem, qual a aparência delas, as cores, os tamanhos. Você vai poder customizar tudo em relação a ela. Só que para customizar uma certa tag, você vai precisar apontar, tipo, olha, eu quero customizar essa tag aqui. Então vamos dizer, eu quero customizar essa tag H1. Então você vai precisar ter alguma forma de apontar no programa que é essa tag H1 que você vai querer customizar. E aí que entra dois atributos muito importantes que a gente precisa falar antes de seguir em frente. Porque esses são atributos de identificação. Eles ajudam você a identificar as tags. Por exemplo, são dois atributos e os nomes deles são ID e class. Então, ID e classe. Esses são os dois atributos mais comuns e mais importantes do HTML. Por quê? Porque são eles que ajudam você a identificar as tags no seu HTML. Poxa, mas por que eu vou querer identificar? A gente vai falar disso daqui para frente quando a gente começar a falar de CSS. Mas pensa assim, vamos dizer que você tem um HTML aqui que você está fazendo e você coloca aqui uma tag parágrafo, escreve um textão, fecha ela, você coloca outra tag parágrafo, um textão e fecha ela. Agora vamos dizer que você quer que esse primeiro parágrafo aqui fique azul. Como que você faz? Não tem como você fazer, porque você na hora de falar, eu quero que o parágrafo fique azul, você vai ter que dizer, eu quero que esse parágrafo fique azul. E não que os dois fiquem azul. Esse eu quero preto, esse eu quero azul. Então você precisa ter alguma forma de referenciar, eu quero esse aqui. E é para isso que existe IDs e class. Como que o ID class funciona? Como qualquer outro atributo. A gente já falou deles agora no começo da aula. Você abre a tag, então, por exemplo, uma tag P, espaço, o nome do atributo, então eu vou colocar aqui ID, é minúsculo, tá? Não precisa ser maiúsculo aqui. E aí você coloca qual que é o nome que você quer dar e você fecha essa tag. Eu devia até ter feito minúsculo aqui, mas enfim. ID. Você vai colocar o ID e você vai dar um nome para essa tag. Se você não está conseguindo entender ainda, visualizar, relaxa. A gente vai ter a nossa hora de colocar a mão na massa, onde a gente vai realmente mostrar como que faz, como que é ID, como que é classe e tudo mais. Mas o importante de você entender agora é que você consegue usar ID e class para determinar, definir, para dar um nome para suas tags. Então, vamos dizer assim, eu faço aqui uma tag H1 e eu dou um ID para ela igual, e eu coloco aqui, título. Coloco aqui o meu título e fecho a minha tag H1. Aí vamos dizer que aqui embaixo eu crio uma tag P e eu vou dar uma class para ela. E eu vou chamar essa class de parágrafo. Escrevo aqui o meu parágrafo grandão e eu fecho a minha tag P. Qual que é a diferença entre o ID e a class? Sendo que os dois são para identificação. A diferença é bem simples. O ID, ele só tem que existir, ele só pode existir uma vez na página. O que significa que eu não vou poder dar um ID igual a título para mais nenhuma outra tag na minha página inteira.
Só pode ter um ID título. Já a classe eu posso repetir. Eu posso ter outras tags com a classe parágrafo. Por que que isso é interessante? Porque eu posso criar, por exemplo, outra tag P aqui, colocar a classe como parágrafo também, escrevo meu textão, e aí toda vez que eu falar assim, olha, pega todas as classes parágrafos e me pinta de vermelho, ele vai pegar as duas. Ele vai pegar essa classe parágrafo e essa classe parágrafo. Ou seja, eu só precisei configurar uma vez a classe e eu uso ela onde eu quiser. E aí vai mudando os elementos de cada uma das tags com aquela classe. Relaxa, vai ficar mais fácil quando a gente colocar a mão na massa, mas basicamente você precisa aprender. Vamos fazer uma revisão rápida aqui, para ver se está todo mundo junto comigo. Se você está distraído, se foca. A gente deu uma revisãozinha rápida sobre a aula passada. Falamos de novo sobre atributos, como eles funcionam. É sempre o nome do atributo igual, entre aspas, o valor que você vai querer e pronto. Aí você pode dar espaço e colocar outro atributo se você quiser. Falamos que as tags têm vários atributos. Na primeira aula a gente usou alguns da imagem. Usamos o src, o width e o height. E agora a gente está falando de dois atributos que são os mais importantes, que é o ID e a class. Os dois são usados para definir um jeito de identificar aquela tag, de falar, olha, essa tag ela é desse tipo, ela é dessa classe, ela é desse ID. E aí você pode usar. Qual é a diferença entre o ID e a class? O ID só vai poder ter um na página inteira. Ou seja, se você tem um ID igual a título, você não pode ter em outro lugar ID igual a título. Se você quer usar de novo o mesmo ID, você não cria um ID, você cria uma class. E aí, na class, você vai conseguir dizer, olha, eu quero que a class seja parágrafo. E aí depois você pode reutilizar isso, class parágrafo. Deu para entender? Deu para acompanhar? Espero que sim. Bem legal. ID class são importantes. Pode parecer meio difícil de você entender agora, mas quando a gente colocar a mão na massa, você vai ver a diferença que isso vai fazer na hora de a gente usar CSS. E falando sobre CSS, vamos dar uma relembradinha sobre o que é CSS. Lembra que a gente falou que tinham 3 linguagens super importantes? Quais são as linguagens que a gente vai começar vendo? HTML, CSS e JavaScript. HTML é que vai definir os elementos visíveis, blocos, o que vai ficar aonde. O CSS é o que vai definir estilo, cor, tamanho e coisas do tipo. E o JavaScript é o que define animações, interações com o usuário e coisas do tipo. CSS, então, é o que a gente chama de uma linguagem de estilo, que ela é uma linguagem que só altera o estilo de coisas que já existem. Pensa nela como uma maquiagem, como uma roupa para o seu HTML. Então no CSS você vai falar, olha, eu quero que a tag tal tenha o fundo preto. Eu quero que o ID tal tenha o fundo rosa. E que todas as tags que tenham a classe Y tenham o fundo verde. Então você vai conseguir facilmente fazer isso usando o CSS. Nela você vai referenciar as tags para mudar o estilo delas, o que você quiser delas. E aí como que você vai fazer isso? Bom, deixa eu demonstrar rapidinho como que funciona. Como que você escreve CSS? A gente vai ver na prática no computador daqui a pouco. Mas basicamente você coloca a primeira coisa, o nome da tag que você quer mudar. Então vamos dizer que eu quero mudar a H1. Não é nem o nome, tá? É a referência. Vocês vão ver que depois aqui vai poder ser o ID ou a class. Mas por enquanto vamos usar o nome da tag. Essa é uma das formas de referenciar. Você vai ter 3 formas de referenciar uma tag. Pelo nome dela, pelo ID ou pela class. Aqui eu estou demonstrando o jeito mais simples, que é usando o nome da tag. Isso vai fazer com que todas as tags H1 do site mudem para alguma coisa. Aí você vai colocar chaves
E entre um e o outro, você vai escrever o que você quer mudar nessas tags H1. E aí você tem várias opções, várias opções. Mais uma vez, João, eu vou precisar decorar todas as opções? Não. Você vai praticar. E se você quiser saber alguma opção específica, vai no Google, procura que ele vai te dar a resposta e você vai conseguir usar essa opção. É óbvio que o próprio Visual Code, ele já vai te dar uns exemplos. Na hora que você começar a escrever, ele vai te dar opções para autocompletar sozinho. Então vai ficar muito mais fácil. Mas basicamente eu vou usar aqui um mais comum, que é color. Então C-O-L-O-R. O que significa? Cor. É cor em inglês. Aí você coloca 2 pontos e aí você coloca qual a cor que você vai querer. Você pode falar, por exemplo, que você vai querer... Deixa eu pegar outra cor aqui. Vermelho. Então você fala red. E pronto. Quando você salvar esse arquivo, ligar ele no seu HTML e recarregar o HTML, o que vai acontecer? Todas as tags H1 vão ficar com o texto na cor vermelha. Então, olha que legal, a gente usa o CSS para alterar, para maquiar o nosso HTML. E, você pode fazer várias coisas. Borda, sombra, luz, borda arredondada. Você pode fazer várias coisas, com imagem, sem imagem, você escolhe. O importante agora é você entender como que funciona a estrutura. Então, começa pelo nome da tag, coloca nome, né, uma referência para a tag, você vai ver depois que pode ser o ID ou a class, abre o colchetes ou as chaves, que eu nunca lembro, e aqui dentro você vai colocar o nome do atributo que você quer mudar, a gente também está chamando isso de atributo, e o valor que você quer que esse atributo tenha. Por exemplo, um outro exemplo de coisas que você poderia mudar, você poderia mudar, adicionar uma margem. Então você escreve margin, que é margem em inglês, e aí você vai escrever qual a margem que você quer. Então você fala aqui 50 pixels, px, que é a unidade de medida que a gente já viu lá atrás quando a gente estava falando de imagem, tamanho da imagem. Mesma coisa, o nome do que a gente quer mudar com 2 pontos no final e o valor que a gente quer que ele tenha. Agora, todas as tags H1 do nosso site vão ter o texto na cor vermelha e vão ter uma margem ao redor de 50 pixels, ou seja, ela vai ficar mais distante dos outros elementos todos. E aqui tem várias opções que você pode mudar, não é só cor, não é só margem, tem muitas outras opções. Então, o importante, por enquanto, é você entender como é o que você escreve o CSS, como é que funciona. Então, essa estruturinha, referência para tag, abre chaves ou colchetes, o atributo, valor, atributo, valor, quantos você quiser, e fecha os chaves ou colchetes, enfim. E aí a gente vai ver que tem outras formas, como eu falei, de você referenciar. Então vamos dizer que ao invés de colocar o H1, eu quisesse usar a nossa tag que tem o ID título. Ao invés de escrever H1 aqui, eu colocaria hashtag título. Ou seja, toda vez que eu estiver falando de um ID, eu uso hashtag para indicar que é um ID e o nome desse ID. Então, se você colocasse aqui hashtag título, quer ver? Deixa eu pegar uma em branco para a gente fazer, vai ajudar um pouco mais. Então, por exemplo, se eu falasse assim, olha, hashtag título, abro, escrevo as mudanças que eu vou querer e fecho. Então, aqui no caso, eu posso falar que eu vou querer color, 2 pontos, red, vermelha. E isso vai fazer com que a cor do minha tag com o ID título seja vermelha. Aí se for a class, como por exemplo a nossa class parágrafo, eu coloco ponto, parágrafo, mesma coisa, abro, fecho,
E aqui dentro eu posso falar que eu vou querer, por exemplo, color. E em vez de red, eu vou dizer blue, azul. Ou seja, é a mesma estrutura que a gente usou para o H1. A diferença é, na hora de falar de ID, a gente usa o hashtag e o nome do ID. E na hora de falar de class, a gente vai usar o ponto e o nome da class. Tudo junto, tá? Hashtag e o nome, ponto e o nome. É assim que você vai se referenciar a IDs e class dentro do CSS. Beleza? Essas são as 3 formas de você se referenciar a um HTML, referenciar uma tag no seu CSS. Bom, eu acho que de teoria tá bom. Vamos dar uma olhada na prática agora, ver como se a gente continua aquele nosso projeto da aula passada, agora trazendo um pouco do CSS para ele, vendo como que a gente escreve esse CSS e como a gente linka ele no nosso HTML. Afinal, ele vai ser um arquivo separado. Meu, deu para entender tudo? Fazer uma última revisão rapidinha, vai, antes da gente ir para o computador. A gente falou de HTML, falamos de atributos novamente. É espaço, o nome do atributo, igual, e o valor do atributo, entre aspas. A gente falou que existem 2 atributos muito importantes, que são os IDs e as classes, porque eles ajudam você a referenciar as tags. Lembra de como o navegador interpreta o seu HTML, o DOM? Então, quando ele gera o DOM, o jeito como ele identifica as tags é através do nome delas, ou do ID delas, ou da class delas. Então você pode usar essa informação na hora do CSS, quando você for querer deixar o seu site mais bonito, colocar uma roupagem, mudar cor, tamanho, enfim, várias opções, a gente vai ver algumas delas. Então, o ID e a class são muito úteis para isso. Mas o ID e a class não são úteis só para isso. Como eles se tornam parte do seu DOM, como eles se tornam parte de como você seleciona os elementos, as suas tags, você vai ver que a gente também vai usar eles da mesma forma no JavaScript, que é a próxima linguagem que a gente vai ver. No JavaScript a gente vai usar as mesmas questões de ID e class para alterar certos elementos e para transformar eles em elementos interativos. Então é importante você entender como IDs e class funcionam, beleza? Vamos para a parte prática então, eu vou editar e eu já apareço aí. Valeu! Bom galera, pronto para colocar a mão na massa? Vamos falar mais de CSS, ver como que funciona para valer. Deixa eu recarregar aqui minha página, vocês vão perceber que esse é o site exatamente da forma como a gente parou a aula número 1. Ou seja, não tem mais muitas mudanças, não tem mais nada demais. Eu vou continuar trabalhando nele da mesma forma que vocês também devem continuar trabalhando no projeto de vocês. Ou seja, o projeto que vocês já começaram, que vocês começaram na aula número 1, agora é hora de a gente melhorar ele um pouquinho, adicionando o CSS, começando a usar mais CSS e usar mais algumas tags HTML. Beleza? Tranquilo? Bom, vai ser uma aula de prática um pouquinho mais pesada que a última, a gente vai fazer mais coisa. Eu quero incentivar vocês a começarem a procurar mais coisas pela internet, ou seja, putz, não sei se tem uma tag para vídeo, não sei se tem uma tag para áudio, não sei se tem uma tag para separar um conteúdo do outro. Eu quero incentivar vocês a procurarem, a descobrirem essas tags e irem usando ela nos projetos de vocês, que eu quero muito ver esses projetos no final do curso. Então assim, vai começando a se soltar, vai começando a pesquisar, ainda mais agora que a gente vai começar a falar de CSS, você vai ter ainda mais assuntos para pesquisar, porque com CSS você tem vários atributos de CSS que você vai poder mudar, de cor, de tamanho, de borda, borda arredondada, enfim, o que não vai faltar é opção, beleza? Então vamos lá, esse é o nosso projetinho da maneira como ele estava. Eu acho que eu vou começar dando um tapinha nele, né? Dando um tema para ele. Então eu vou chamar aqui, ó, programador de destaque, como se fosse um site para valer. Opa! Desculpa, galera, deu algum pau aqui. Foi. Programador de destaque. Então vamos colocar esse títulozinho aqui para valer nele. Vamos recarregar lá. Vamos colocar aqui também programador de... Na realidade, eu vou escrever aqui, ó, seja um programador de... Isso vai ser tudo em H2. E aí vai ter um H1 aqui.
onde eu vou escrever destaque. Então, seja um programador de destaque. Aqui no parágrafo, vou falar tudo o que você precisa para começar a programar. Pronto, tá de bom tamanho. Dei um tapinha já no nosso site de leve para a gente começar a melhorar algumas coisas nele. Quando a gente fala de trazer CSS para o HTML, tem basicamente 3 formas de você fazer isso, tá? Uma forma, que é uma forma bem gambiarra, uma segunda forma, que é uma forma que também não é muito bem aceita, e uma terceira forma, que é a forma mais comumente aceita. Eu vou falar das 3 porque é importante que vocês saibam que é possível, mas a terceira, que é a forma ideal, é a que a gente mais vai usar e é que vocês devem usar na carreira de vocês para valer, beleza? Bom, primeira coisa, primeira forma de você usar CSS no HTML é através de um atributo. Isso mesmo, um atributo HTML. Ou seja, eu vou pegar essa tag aqui H2 e eu vou colocar um atributo nela que se chama Style. Você vê que o próprio Visual Studio já completa para mim, ó, Style. E dentro dessas aspas, eu posso escrever código CSS. Eu posso falar, por exemplo, ó, color, red. E outra coisa que eu esqueci de falar no Flipchart, que eu vou mostrar para vocês agora. Tem que sempre depois do final do atributo CSS, colocar o ponto e vírgula. Relaxa que vocês vão ver, eu vou fazer mais CSS e vocês vão começar a entender. Mas aqui, por exemplo, a gente chama de CSS inline, ou seja, CSS na linha. Por quê? Porque ele é escrito na linha da tag. Se eu salvar aqui, for no site e recarregar, mudou a cor. Tá vendo? Seja um programador de, ficou vermelha de fato. Mas isso não é o ideal, é o que eu falei. Esse é o jeito um pouco mais gambiarra que a galera tem de se adicionar CSS num HTML. Mas tem outras 2 formas que são um pouco melhores. Vamos fazer a segunda? Deixa eu tirar esse... Deixa eu tirar esse daqui. A segunda forma é, dentro da tag head, você coloca uma outra tag chamada style também. S-T-Y-L-E. E aqui dentro dessa tag style, você pode escrever CSS normalmente, igual eu escrevi no Flipchart. É a mesma coisa. Então vamos dizer que a gente quer mudar de novo o H2, mas a gente quer deixar ele azul agora. Eu posso escrever H2, coloco chaves aqui, abro e fecho chaves, e aí eu escrevo aqui dentro, color, blue, ponto e vírgula no final. Olha o ponto e vírgula que eu tinha esquecido de falar no Flipchart. Tem que ter um ponto e vírgula sempre no final do atributo CSS. Salvei. Vamos recarregar agora lá. Se eu recarregar aqui, olha o que aconteceu. Ficou azul. De fato, funcionou. Ou seja, essa é a outra forma de você usar CSS dentro do seu HTML. Mas tem uma terceira forma que é a forma mais ideal. É a fórmula mais utilizada. É a melhor forma. Que ela começa por você criando um novo arquivo. Isso mesmo, porque pensa comigo, se você ficar escrevendo CSS na mesma página que o HTML, chega uma hora que esse arquivo fica muito grande, fica difícil de entender. Então o ideal é você ter um arquivo para o CSS e um arquivo para o HTML. Então a gente vai criar um novo arquivo igual a gente criou o index.html no passado. A gente clica aqui nesse botãozinho, dá o nome de style.css. Poxa, a extensão é importante? .css? É sim. Porque é a extensão que vai dizer para o browser como interpretar esse seu arquivo. Então tem que colocar style.css. Beleza? Pronto, temos o nosso novo arquivo. Ele está aberto aqui em cima. Agora, antes de a gente escrever qualquer coisa dentro dele, a gente precisa linkar o seu HTML com o seu CSS. Isso a gente faz por uma nova tag que a gente não conheceu ainda, que se chama link. Você escreve link. E aí você tem que descrever 3 atributos. Um primeiro atributo chamado rel, que significa qual que é a relação desse arquivo. Nesse caso é styles sheet, é isso? Styles sheet, isso aí. Aí você tem um outro atributo que você tem que falar, que é qual o tipo do conteúdo. Desse caso vai ser text/css. E aí um último que é o href, que é o link de fato desse arquivo. E aí nesse caso, como os 2 arquivos estão na mesma pasta, a gente pode só escrever o nome do arquivo aqui, style.css.
Pronto, agora esses dois arquivos estão linkados. Se eu for lá e recarregar, vai ter nada, tá tudo preto, normalzinho, porque a gente não escreveu nenhum CSS. Mas se eu escrever aqui um SS e falar, olha, eu quero que a tag H2 tenha a cor green, verde. Salvei, quando eu recarregar, agora seja um programador D, que é a tag H2, tá com a cor verde. Aí você fala, pô João, mas esse negócio de cores, eu preciso ficar escrevendo o nome da cor? Não, a realidade é que a maioria do CSS, a maioria das cores que você vai usar no CSS são definidas por um negócio chamado hexadecimal. Cores são definidas por hexadecimal, significam que são cores que têm um código. E esse código, ele é hashtag e 8 números ou letras. Como assim? Por exemplo, é que eu já sei alguns de cabeça, como a cor preta. É hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes o número 0. Essa é a cor preta. Você vê que aqui o Visual Studio Code já até nos mostra a cor preta. E eu sei que o branco é FFF. Ele já me mostra a cor branca. E assim para todas as cores. Então, sei lá, o número 367541 vai dar esse verde musgo aqui. Se for JU8T53, quer dizer, J não, é até a letra F, desculpa. FE8E53, ele vai dar esse laranja. Ou seja, você tem aí um conjunto de letras e números que dão cores diferentes. Mas o próprio Visual Studio Code, olha que legal, ele te dá um editorzinho se você passar o mouse em cima para você mudar a sua cor, para a cor que você quiser. Você escolhe a cor aqui e ele automaticamente já gera o código hexadecimal. O que acontece no dia a dia, na hora de trabalhar para valer com isso? O que vai acontecer é que você vai provavelmente receber um layout. O programador front-end, quando vai fazer uma nova página para algum site, para algum sistema, ele tem um designer que manda para ele um layout, que é uma imagem de como essa página tem que ser, como que ela é, como que são as cores, qual é tudo. E ele manda inclusive quais são as cores hexadecimais que você precisa usar. E se ele não mandar, você consegue extrair da imagem quais são essas cores, para você conseguir usar elas no seu layout, na hora de você pegar aquela imagem que ele te passou e criar isso para valer com programação. Então é bem simples, você escolhe aqui, você deixa a cor que você quiser. Não tem muito erro. Então, no meu caso aqui, eu vou deixar todas as cores pretas. Eu quero que todos os meus textos sejam pretos por padrão e eu quero que eles usem outra fonte. Eu quero que eles usem a fonte Arial. Aí você fala assim, pô João, como que eu vou fazer isso? Eu não sei nada de CSS. Bom, é bem simples. Vamos começar falando sobre o DOM. Lembra que eu falei do DOM? Basicamente é a forma como o navegador enxerga o seu HTML, que da mesma forma que você identa ele aqui, colocando esses espaços, ele também entende que uma coisa está dentro da outra? Pois é, a gente vai começar falando sobre isso. Por quê? Porque a gente pode falar assim, vamos dizer que eu quero que todos os textos sejam Arial. Então vamos lá, começar pelo meu H2 aqui. Tem um atributo chamado fonte-family e eu falo aqui que eu quero que seja Arial. O nome da fonte, ponto e vírgula no final. Se eu recarregar, vocês vão ver que a fonte aqui desse texto muda. Ela mudou, ela é uma outra fonte agora, que é diferente da de destaque. Porém, se eu quiser que todos os textos fiquem com essa fonte, agora significa que eu vou ter que falar, poxa, agora eu quero que o H1 também tenha um fonte family Arial. Salvar. Aí agora vai mudar esse destaque também. Agora eu quero que o P, você vai ter que repetir a mesma coisa para todo mundo? Não faz sentido, certo? Mas pensa comigo, como isso é uma árvore, como o computador, o navegador, entende que uma tag está dentro da outra, qual que é a tag que engloba todo esse conteúdo? A tag body. Você vê que a tag body ela engloba todo o texto, toda a parte visual do seu site está dentro da tag body. Então eu posso falar, olha, tag body muda o texto para Arial. E ele vai em cascata aplicar isso em todas as outras tags. Então vai aplicar na H2, vai aplicar na H1 e vai aplicar na P. E qualquer outra tag de texto que eu tenha. Então tudo que eu tenho que fazer aqui é falar assim, ó, tag body vai ter agora font family Arial.
E aí automaticamente você vai ver que até o nosso parágrafo aqui vai mudar de texto também. Mudou, ficou até maior a linha por conta de estar usando a fonte Arial. Então olha que legal como funciona aquela questão que eu falei. A gente referenciou a tag body, porque a gente colocou o nome dela aqui, abrimos chaves e usamos um atributo chamado font family, falamos que é Arial. Pô, João, como que eu vou decorar quais são os atributos, todas as opções? Relaxa, é prática e saber procurar na internet. Porque não tem como ensinar todos os atributos um por um. Vocês vão ter que ir experimentando com eles, experimentando devagarzinho. Por exemplo, vamos dizer que eu quero que aqui na minha tag P, eu quero ter uma borda ao redor dela aqui. Como que eu faria isso? Bom, primeiro, a tag é a tag P. Tudo que você precisa para começar a programar. Então aqui eu falo tag P, abro chaves e fecho chaves. E aqui dentro eu vou falar o que eu quero. Como que é borda em inglês? Border. Então border. E aí você tem que especificar como você vai querer essa borda. Vamos dizer que eu não soubesse, eu sei, mas vamos dizer que eu não soubesse para mostrar para vocês como que seria para procurar. Procura CSS Border. Ele já abriu aqui várias opções diferentes. Eu vou abrir aqui algumas para a gente ter mais opções para olhar. Ó, aqui esse exemplo é muito bom. Então, the border property, ou seja, a propriedade borda, é uma propriedade CSS que aceita múltiplos valores para você desenhar uma linha ao redor de elementos. E ele mostra o exemplo. Border, 3 pixels, solid, red. E olha como que fica. Então 3 pixels é a largura, de qual que é a largura dessa border. Sólida quer dizer que ela é uma linha contínua, uma linha sólida. E red é a cor vermelha. Então vamos lá tentar fazer. Então eu vou falar a mesma coisa que ele fez, tá? 3 pixels, solid, e a cor é red. Ponto e vírgula no final, salvei. Se eu vim aqui recarregar, olha só, ele pegou o meu parágrafo, onde estava escrito tudo que você precisa para começar a programar, e colocou a borda. Colocou a borda de 3 pixels. Eu dizer, eu não quero mais 3 pixels, eu quero que seja de 10 pixels. 10 pixels aqui. Na hora que eu recarregar, agora a borda é mais grossa. Ela é uma grossura de 10 pixels. E eu não quero uma linha contínua, eu quero uma linha tracejada. Bom, ao invés de solid, eu vou falar dashed. E vou recarregar. E ela virou tracejada. Então olha como é fácil. É você ir pesquisando, aprendendo intuitivamente. Poxa, mas tem em português? Tem. Você pode digitar, ó, CSS borda. Aqui, ó, as 3 propriedades. Tutorial, tudo que você precisa aprender sobre borda. Vamos ver esse tutorial aqui, parece ser legal. Ele explica separado, border top, border right, e explica aqui, ó, border solid. Então aqui você vai lendo, você vai entendendo tudo que você precisa. Ó, o que eu falou, estilo solid, double, dotted, dashed, e ele mostra exatamente como fica cada um dos estilos. Mesma coisa que a gente acabou de fazer com o nosso CSS. Colocamos o dashed para ver como que é. Poxa, tem o dotted também, então, então vamos colocar aqui, em vez de dashed, dotted. O que vai acontecer? Agora são pontos. Então olha que legal, você vai aprendendo outras coisas. João, eu quero deixar a minha borda arredondada, isso é um negócio muito comum. Tem uma opção chamada border-radius. E aqui dentro você vai dizer quão arredondada você quer que ela fique. E você pode especificar em porcentagem ou em pixels. Por exemplo, se eu falar, eu quero que ela seja 10 pixels entortada e eu recarregar, ela ficou um pouquinho. Se eu falar, eu quero que ela seja 30 pixels e retornar, ele já fica bem mais arredondado. Então você consegue ir facilmente procurando e se identificando, se familiarizando com os elementos CSS, com os atributos CSS, como utilizar eles e coisa do tipo. Antes de falar mais de CSS, eu queria fazer uma outra coisa, que é falar sobre IDs e classes, que a gente comentou no Flipboard, no Flipchart. Então vamos dizer que eu tenho 2 parágrafos aqui. Um é tudo que você vai programar, e eu vou escrever aqui, ó, um curso prático que te prepara
para o mercado. Pronto, agora eu tenho 2 parágrafos. Mas, opa, os 2 têm a borda vermelha arredondada. Não é isso que eu quero. Eu queria que só um tivesse. Então é aí que começa a entrar o valor de você trabalhar com IDs e classes. Porque só pelo nome da tag você não consegue excluir, você não consegue selecionar uma tag em específica. Se você falar assim, poxa, eu quero selecionar especificamente a primeira tag, eu não quero que a segunda tenha. Bom, tem uma forma de categorizar ela, é utilizando IDs ou tags. Vamos começar usando um ID. Lembra a diferença do ID da class? No ID, você vai poder ter apenas um na página. Na class, você pode ter mais do que um com a mesma class. Como aqui vai ser um único elemento com esse ID, a gente pode chamar de um ID. E qual que é o nome desse ID? Eu vou chamar parágrafo traço principal. Um nome bem grande, né? Então eu vou chamar P principal. P principal é o ID. É um atributo. Então, como que eu faço? Espaço, o nome do atributo, igual e entre aspas o valor. Pronto, defini o ID. Se eu for no meu HTML, algo muda? Não, nada mudou ainda, porque a gente ainda não mudou o CSS. Então agora a gente copia o nosso ID, que é P principal, e vamos para o CSS. No CSS, ao invés de selecionar a tag P, a gente quer selecionar o ID. Lembra, ID, igual a gente falou no Flipchart, é hashtag e o nome do ID, P principal. Salvei. Agora se eu recarrego, só o primeiro parágrafo tem. Por quê? Porque agora ele está falando para o navegador. Seleciona o ID, ou seja, jogo da velha quer dizer ID, e o nome do ID P principal. E aí ele vai lá, vai encontrar esse ID P principal e vai aplicar o estilo nele e não vai aplicar no outro parágrafo. Não precisa, não vai precisar porque ele já vai identificar aquele ID automaticamente. Entendeu um pouco mais do porquê usar um ID? Então, isso dá para ficar até mais complexo. Você poderia, por exemplo, ser mais específico. Aqui no caso do ID, como só tem um por página, você não precisa. Mas você poderia colocar aqui, ó, P, hashtag P principal. Que está falando assim, olha, é a tag P com o ID P principal. Quando você deixa os dois juntos assim, você está falando que é um com... está falando da tag. Então, tipo, eu estou falando dessa tag P aqui, que tenha um ID P principal. Mas como o ID só tem um na página, a gente não precisa fazer isso. A gente só deixa P principal e já era. Bom, vamos dizer agora que eu queira colocar assim aqui. Um curso prático que te prepara para o mercado e ajuda você a entender como funciona o mercado. Então agora eu tenho 3 parágrafos. Vamos dizer que esses 2 parágrafos eu queria que eles fossem azul. Bom, como que eu posso falar? Como que eu posso fazer isso? Eu posso falar assim, P color blue. Certo? Salvei. O que aconteceu? As 3 parágrafos eram azul. Eu não quero que o primeiro vire azul. Eu só quero que os outros 2 seguintes virem azul. Nesse caso, percebe que a gente não quer selecionar um elemento. A gente quer selecionar 2 elementos. A gente quer selecionar o segundo e o terceiro parágrafo. Para isso, a gente tem que usar uma classe, porque ela pode ser repetida. Então, vamos dizer que eu vou dar uma class aqui. Então, dito class e o nome dela. Vou digitar aqui P secundário. E eu vou copiar esse atributo e colar no P de baixo. Então, olha que legal. A gente tem um primeiro P, que tem um ID, P principal. Como é um ID, só pode ser repetido uma vez na página. Não posso usar ele de novo nessa página. E a gente tem um segundo P, que tem uma class chamada P secundário. Mas como é class, eu posso repetir. E aí o meu terceiro parágrafo também tem essa mesma class, P secundário. Então, agora eu posso ir no meu CSS e eu posso falar, olha, como que é class? Ponto P secundário, color blue. Se eu salvar e recarregar, agora sim, o primeiro parágrafo está na cor preta, o segundo e o terceiro estão na cor azul. Como que eu fiz isso? Eu falei, olha, todas as classes, todas as tags que tem a class P secundário,
Para falar de class, coloca o ponto e depois o nome da class. Quando o navegador vê isso, ele procura no seu HTML todo mundo que tem essa class P secundário. E ele encontra esses dois aqui, a linha 11 e a linha 12, dos dois parágrafos. E aplica o estilo nesses dois parágrafos. Então tá vendo como é importante você ter o ID, você ter a classe para você referenciar eles no CSS? É importante que você entenda isso porque no JavaScript vai ser a mesma coisa. No JavaScript, na hora de a gente adicionar interatividade, na hora de a gente adicionar animações e coisa do tipo, a gente vai usar a mesma coisa. O mesmo esquema de hashtag nome do ID, ponto nome da class. Isso facilita muito você a mudar as cores, mudar os tamanhos, mudar tudo o que você quiser. Bom, vamos tentar então dar um tapa aqui. Eu vou trabalhar normal, tá? Vou falando para guiando vocês. Não estranhe se vocês não conseguirem acompanhar tudo. Vai ser só eu tentando dar um tapa nessa página, ver como que fica, se fica legal ou se não fica, se eu deixo ela num estilo bacana. Beleza? Eu vou tirar esse ID e vou tirar essas classes por enquanto. Eu não preciso delas. Eu vou começar com o meu H1 e H2, que é esse subtítulo aqui e esse título aqui. Beleza? Salvei e recarreguei, tudo de volta ao que era. Vamos lá. Eu vou querer que o meu H1 tenha uma cor. Deixa eu ver se ele já me sugere aqui. Violeta. Color. Ele já deveria me sugerir, inclusive, umas. Aí. Foi uma Blue Violet. Pronto, agora tá Blue Violet ali. Eu quero que o tamanho seja maior. Então, font size. Falar 50 pixels. Dá pra ser mais. 70 pixels. 60. Beleza. Agora vamos dizer que eu quero deixar todas as fontes, todas as letras maiúsculas. Eu consigo fazer isso sem reescrever o CSS, sem reescrever o HTML. Eu posso fazer pelo CSS. Tem um atributo chamado Text Transform. Você fala uppercase. Deixar tudo maiúsculo. Tá tudo maiúsculo. Ok, agora eu vou querer mexer no meu H1, no meu H2. Meu H2, eu vou querer a fonte um pouco maior. Então, font size, eu vou falar aqui 30 pixels. Ficou muito. 27. 28. Beleza, ficou legal. Agora você percebe que tem uma margem entre os dois. Eu quero diminuir essa margem entre os dois. Eu posso falar aqui, ó. Tem alguns jeitos diferentes, tá? Eu vou fazer um jeito meio gambiarra por enquanto. Só pra gente ver como fica. Então eu dou um margin, que é margem, traço top, ou seja, a margem de cima. E eu dou uma margem negativa. Eu tô falando, me deu uma margem de menos 30 pixels. E aí olha como ele deixou. Deixou mais juntinho, porque tem uma margem aqui para menos do que a margem do que ele estava. Sem nenhum problema. Eu vou querer também deixar o font weight, que é a gordura da fonte, bold. Vou querer deixar o texto bold, o texto em negrito. Vou querer deixar isso também para o H2. Engraçado, eu não vi ficando em negrito. O atributo é esse mesmo, é isso aí, bold. Eu acho que ele já deve estar em bold, por padrão. Ok, beleza. Agora, os meus parágrafos. Esses 3 parágrafos aí, eu quero que os 3 tenham uma borda de 1 pixel, 3 pixels. Vou querer uma borda black, ou seja, preta e sólida. Beleza, legal. Agora eu quero definir que a largura desses 3, em vez de ficar essa largura toda da página, vai ser 200 pixels. Beleza. E agora eu quero deixar um espaço entre eles, na parte de dentro, né, entre a borda e eles, de 20 pixels. Ok, legal.
Agora, se eu quisesse complicar, eu poderia falar, eu quero float left para eles ficarem um ao redor, ao lado do outro. Mas aí começa a complicar um pouco, a gente vai falar sobre esses atributos de CSS mais pra frente. Mas enfim, repara que as coisas começam a ganhar um corpo. Vamos ver essa imagem aqui. Essa imagem eu posso falar para ela, seja tag img, eu quero um border radius. Ou seja, eu vou querer que ela fique com a borda arredondada. Eu vou colocar 15 pixels. Ok, pode colocar também uma borda de 3 pixels preta sólida nela, igual nos textos. Legal, bacana. Agora eu posso colocar só nela um float left, eu acho. Não, tem que colocar no último elemento. Enfim, eu vou falar de Flexbox, é um negócio que vai facilitar, porque por enquanto a gente está mudando os estilos, mas a gente não está trabalhando com as posições dos elementos na página. As posições podem ser um pouco mais complicado, mas tem umas coisas muito modernas, por exemplo, um negócio chamado Flexbox, que surgiu há pouco tempo, que facilita muito você trabalhar com a posição dos elementos na página. E isso é com certeza uma coisa que a gente quer fazer em seguida, começar a trabalhar com a posição dos elementos, porque isso vai fazer uma baita diferença quando a gente quiser, por exemplo, colocar essa imagem que está aqui do lado dos textos, ou os textos um do lado do outro, enfim, essa vai ser a hora que a gente vai começar a usar mais desse tipo de funcionalidade. Eu acho que o texto até daria para deixar maior, eu posso colocar 100 pixels aqui e uns 60 aqui. Dá para ficar maior. Enfim, era só para vocês darem uma olhada em como que é algumas das opções que vocês conseguem fazer com CSS. E tudo isso eu fiz com CSS aqui direto. Não usei nem IDs nem class, porque o meu HTML é super pequeno, mas eu recomendo vocês começarem a usar. Um exemplo do que eu poderia fazer aqui, eu poderia dar uma class aqui, chamada left. Tem outros jeitos que eu poderia fazer isso também, mas vai ficar meio complicado se eu parar para explicar cada um dos jeitos. Vai ter assunto para outra aula. Bom, eu vou falar aqui então que a class left, eu quero esse float left, que é basicamente flutue esse elemento para a esquerda. O que vai acontecer? Não funciona como eu queria, não esquece, não é isso que dá para fazer. Eu vou ensinar com Flexbox depois, que vai ser muito mais simples e é o que a galera está usando hoje em dia, é o que está mais comum no mercado. Por enquanto, o que é importante você aprender é começar a se familiarizar com o CSS. Começar a entender um pouco mais como o CSS funciona, como usar IDs, como usar classes, quais são os atributos que você consegue mudar via CSS. Por exemplo, uma coisa que a gente não mudou aqui, cor de fundo. Eu posso falar que esses parágrafos vão ter um background, então background color, e eu posso falar que vão ter uma cor, enfim, deixa eu ver que sugestão que ele me dá aqui. Brown. E aí agora eles têm uma cor marrom. Então assim, só para vocês conseguindo ver quais são as possibilidades. Não tenham medo de procurar, tá? Não tenha medo de, putz, eu quero descobrir como que faz. Digita lá, CSS, então aqui ó, CSS, cor de fundo. E ele vai te dar 8 propriedades, 8 propriedades CSS para background e seus segredos. CSS Dev Media Background, então várias opções. Aí ele fala background color, define uma cor, background image, define uma imagem. Background color, o que aceita, o código hexadecimal que eu falei, que é o mais comum, mas tem outros jeitos de você especificar cores, como RGB, enfim, ou palavras, igual a gente tem usado, ó, red, green, blue. Então só alguns exemplos. Esse aqui também, ó, explicando background color, background image. Não tenham medo de procurar, de começar a se aventurar, tem até vídeo. O importante agora é você começar a ter contato devagarzinho com as propriedades e você ir usando. Bom, eu acho que de parte prática a gente tá legal, tá legal. Eu não quero avançar muito e deixar muito mais complicado, muito mais conteúdo antes da hora. Acho que na próxima aula a gente pode começar a dar uma intensificada um pouco melhor, falar sobre Flexbox, começar a falar sobre mexer os elementos na página, né? Colocar os elementos em outras posições, mas acho que está de bom tamanho para o que a gente tem hoje.
qual que é a lição de casa agora para vocês? A lição de casa de vocês é, se você não fez nada enquanto eu estava falando a aula, sem problema, depois você para e assiste de novo. Você vai pegar aquele seu projeto que você começou a fazer na primeira aula e você vai começar a aplicar CSS nele. Então você vai criar um novo arquivo Style CSS, igual a gente fez. Você vai linkar esse arquivo com o seu HTML, usando o nosso link, essa tag chamada link, não esquecendo de colocar esses 3 atributos, rel, type e href. Você tenha certeza que o CSS está na mesma página que o seu HTML, isso vai facilitar agora nesse começo que a gente está fazendo. E você vai começar a escrever regras CSS. E eu queria muito que você se forçasse a usar IDs e classes, tá? Então use ID, use class, não tenha medo de definir ID e classes porque vai ser muito importante. Na próxima aula a gente vai avançar bem com IDs e classes, vai avançar bem com CSS, então é importante que você comece a utilizar alguma coisa para ir se familiarizando, beleza? Galera, eu acho que para essa segunda aula a gente fica por aqui. Acho que é uma boa introdutória de CSS. Lembra que a gente acabou de começar a aprender uma nova linguagem e a gente está aprendendo como casar as duas, estamos engatinhando nas duas. Então aproveitem para vocês mandarem ver. Aproveita para vocês usarem para esse projeto que vocês queiram. Quem sabe esse projeto não acaba sendo um baita projeto para vocês mostrarem depois, quando estiverem entrevistando, quando estiverem buscando um emprego. Beleza? A gente fica por aqui e eu vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai avançar mais sobre HTML e CSS, começar a trabalhar um pouco mais a beleza e a posição dos elementos na tela. Firmão? Vejo vocês por lá, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau!